Amém? Paz e graça de Jesus, Pastor Diego falando. Nós estamos agora entrando no ar, né, e fazemos esses primeiros 2 ou 3 minutos de programa para poder permitir que o Instagram possa ir notificando os seguidores aqui do nosso perfil da Igreja Batista Moriá de Calcaia. Hoje são 12 de setembro e estamos fazendo hoje aqui uma live, né, uma primeira live no formato de uma conversa pastoral. Hoje o nosso intuito aqui é conversar com o pastor Jander acerca de um tema que sempre vai ser polêmico, é o tema sobre a igreja e o Estado. Quando nós terminarmos essa live, se tudo aqui der certo, a gente vai tentar colocar a gravação aqui dessa conversa pastoral também no nosso canal ali do YouTube, tá certo? No canal do YouTube da nossa igreja, da Igreja Batista Moriá de Calcaia. Esse projeto é um projeto ainda de continuidade, né, que nós criamos da Rádio Cristã Moriá, que, se Deus permitir, em breve vamos retornar com lives diárias, mas enquanto nós não alcançamos uma estrutura mais robusta, mais adequada para que a gente possa continuar fazendo as nossas lives via computador, com recursos melhores, nós estamos aqui tentando experimentar fazer então essas lives aqui pelo Instagram, já que ele permite que a gente consiga fazer por celular, tá certo? Então, eu peço a você que já está entrando aqui na live, para que você possa também ir compartilhando, divulgando. Se Deus permitir, a gente vai também estar colocando esse material no YouTube para outros irmãos poderem acompanhar. E eu aqui já também saldo o irmão Lucas, né? Pai do Senhor, Lucas. Quanto tempo, hein? Deus abençoe você. Feliz por ter você aqui na nossa live, tá? E vamos aí esperar só mais um pouquinho. A gente marcou para 9h30, né? Essa nossa live, mas a gente começa logo. Comecei aqui 2 minutos antes, só para que a gente, ficando ao vivo, o Instagram possa ir notificando os irmãos e eles possam estar acompanhando a gente, tá? A irmã Júlia também acabou de entrar. Pai do Senhor, irmã Júlia, irmã Marcondes, Maressa, o Cairo. Paz e graça, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto a gente está agora aqui ganhando um pouquinho de tempo, né, nesses 3 minutos mais ou menos iniciais, até que o Instagram vá notificando mais pessoas, a gente até espera que realmente sejam poucos irmãos hoje, porque é a primeira vez, e o nosso total de seguidores aqui no nosso perfil no Instagram é bem menor do que no YouTube e bem menor também do que no Facebook. Então a gente não espera muitos irmãos aqui, a gente está no comecinho. Pode ser que em lives futuras, à medida que a gente for fazer mais lives aqui da igreja, a gente possa ir alcançando mais pessoas. E você faz parte fundamental desse processo, tá bom? Se você ir divulgando, compartilhando, a gente vai alcançar um público maior. Deixa eu ver aqui quem entrou agora. Rogelma Campos. Paz e graça. Seja bem-vinda também, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e o Estado, né? Que é um assunto que chega a ser polêmico, um assunto difícil, né? Porque à medida que a gente vai se aproximando aí já de um tempo político, de eleições públicas, né? Em meados de novembro, que vai acontecer esse ano, infelizmente muitas pessoas não sabem se portar nas redes sociais, não sabem se portar, inclusive, nos diálogos mesmos com seus colegas de trabalho, com irmãos da igreja, com vizinhos. Às vezes não sabem como se portar e saber tratar de certos assuntos. A gente quer tratar disso hoje, tá certo? Então a Igreja e o Estado vai ser o nosso diálogo hoje, junto com o pastor Jander. E aqui o irmão Lucas dizendo, eu e a minha família conectados. Glória a Deus, é isso mesmo, né? Pai do Senhor também a todos aí da família do irmão Lucas, viu? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou tentar agora aqui convidar, adicionar aqui o pastor Jander, tá? Vou chamar ele aqui para ele participar, mandar o link dele aqui já. Pastor Jander e eu estávamos aqui alguns minutos atrás tentando nos adequar, né, a esse momento aqui. Vamos ver se a gente consegue achar ele aqui. Eu acho que inclusive para poder pegar e mandar o link para o pastor Jander, ele também tem que estar ao vivo, ele tem que estar aparecendo aqui
na nossa live. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se ele consegue entrar conosco aqui para que eu possa então adicionar ele. Deixa ele só entrar aqui para a gente poder começar, tá bom? Esperem só mais um pouquinho aí. Ele tem que entrar na live para eu poder pegar e adicionar ele aqui. Tentar ficar chamando ele aqui. Bendito seja Deus. Esses momentos que nós estamos passando, irmãos, assim, nesses últimos dias, até mesmo de politização, né? Assim, o Brasil, nessas últimas décadas, ficou muito mais politizado. Nos últimos anos, na verdade, né? Desde meados de 2016, 2017, começou uma verdadeira revolução, no sentido de a sociedade estar muito mais atenta aos fatores políticos. Isso não chega a ser ruim. No entanto, né, nessa politização maior que a igreja tem, que a sociedade brasileira tem vivido, a igreja também acabou entrando junto, né, nesse processo. E aí acabou acontecendo isso, que nós não temos um comportamento adequado à luz das Escrituras, essa relação igreja e Estado. A minha esposa, a irmã Natália, acabou de entrar. Vou pedir para a Natália chamar que entrar na live. Vou pedir a Natália para que ele mande uma mensagem para ele entrar na live, acompanhar, para que eu possa adicioná-lo. Sem assim não dá para poder adicionar ele. Vou pedir aos irmãos só um pouquinho de paciência, entendeu? Porque eu já mandei o link para ele poder aqui começar aqui o diálogo com a gente, tá bom? Inclusive, irmãos, o texto que nós vamos hoje aqui acompanhar, que vai ser a base do nosso estudo, vai ser justamente Romanos capítulo de número 13, tá? Romanos capítulo de número 13. A gente está esperando só mais um pouquinho agora para o pastor Jander, quando ele entrar aqui na nossa live como ouvinte, aí eu vou poder adicionar para ele poder entrar com a gente aqui. Esperar só mais um pouquinho aqui para os irmãos. A Natália disse que ele mandou mensagem para ele. Deixa eu só aguardar mais um pouquinho, irmãos. Se a gente demorar muito, irmãos, porque a nossa live no Instagram aqui ela é limitada a 1 hora, né? Para quem está acostumado aqui sabe. Qualquer coisa eu vou encerrar, vou parar essa transmissão e vou entrar de novo e vou tentar colocá-lo aqui, adicionar ele novamente, tá? Porque a gente já está perdendo quase 8 minutos. Aí fica ruim, né? A gente perde tempo de estudo nessa transmissão direto. Parece que agora ele entrou. Pronto, vou ver aqui de adicionar então ele. Só um pouquinho. Já mandei a solicitação para você. Só aguardando aí para você aceitar. A irmã Josefa também está entrando. Pai de irmã Josefa. Irmã Josefa lá do Piauí também está acompanhando aqui a nossa live no Instagram. Pronto, pastor. Deu certo, né, pastor Jander? Tá me ouvindo aí direitinho? Tá só cortando um pouco aqui. Agora deu certo. Estou lhe vendo melhor. Eu acho que tá com problema na internet, né, pastor? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo também, tá bem aqui. Pronto, amém. Pois, pastor Janda, eu já dei aqui algumas introduções sobre o assunto que nós vamos tratar, e eu já queria deixar o pastor à vontade para poder dar início, então, a essa palavra. O pastor já deu aí algumas diretrizes do que a gente vai tratar, e o pastor pode iniciar, né, a sua fala, e eu vou acompanhando aqui, e a gente vai trazendo os pontos que a gente já combinou, tá bom? O pastor já pode falar com os irmãos tranquilamente. Amém. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui para transmitir um pouco da palavra de Deus, daquilo que a gente tem aprendido, né, com o tempo, né? E eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que está aqui no livro de Romanos, capítulo 13. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe às autoridades
resiste à ordenação, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Louvado seja Deus. O pastor Diego já fez a oração no início? Não, vamos fazer a oração agora. Então, pastor, ore, tá bom? Amém. Vamos orar. Aqui e compartilhar com a tua igreja. Que tudo que nós fizemos hoje, meu Pai, seja para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, pastor Diego, nós somos da linhagem anabatista, né? Nós temos as nossas origens nos irmãos, no movimento chamado anabatismo. E esse movimento, nós sabemos, ele não se envolve com a política partidária desse mundo. Nós acreditamos que o crente em Jesus, ele não deva se envolver com a política partidária desse mundo. E isso fica evidente em João, capítulo de número 18, versículo 36, quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, então os súditos dele pelejariam por ele, Jesus. Ou seja, assim como ele tem um reino e tem súditos, e assim como o reino dele agora não é daqui, então os súditos dele também, que pertencem a esse reino que é dele, Jesus, também não são daqui. E lógico, se nós não somos daqui, como ele mesmo disse, que nós somos do céu, somos cidadãos dos céus, como diz o próprio apóstolo Paulo, como diz Pedro, que nós somos peregrinos e forasteiros em terra alheia. Então, diante disso, não é correto um cristão se envolver com a política partidária desse mundo. Não seria correto porque ele estaria, na verdade, impaciente, né? Ou seja, ele tem um reino, no caso, o reino de Cristo. Jesus prometeu que vai voltar, e à medida em que ele se envolve com a política deste mundo, na mesma proporção ele está dizendo, não, Senhor, tu está demorando, né? Tu estás demorando, e então eu vou já participar, porque eu quero ver o mundo melhor, quero ver a situação melhorar. E se eu não participar desse processo, dificilmente esse mundo vai melhorar. Então, eu acho um erro, né, a igreja proceder assim, porque ela está, como estou dizendo, impaciente, ela está, no caso, deixando de acreditar nesse reino que virá, ela está tendo esperança que o reino deste mundo vai melhorar, quando na verdade não vai. Ela está também desconfiando do cuidado de Deus sobre a vida dela, ou seja, todos nós estamos nas mãos de Deus. A igreja nunca deixou de estar aos cuidados de Deus. Então, Deus é quem guarda, Deus é quem protege, Deus é quem sustenta, Deus é quem nos alimenta, Deus é quem nos dá saúde. Deus ele nos guarda e nos prepara e nos concede tudo o que é necessário para nós vivermos nesse mundo uma vida piedosa, como diz o apóstolo Pedro. Então, não há necessidade de nós desconfiarmos, porque Deus nunca fez alguma coisa, melhor, Deus nunca deixou de fazer alguma coisa para com a sua igreja,
que nós pudéssemos ter motivos para desconfiar que estamos sendo guardados por ele. Então, em toda a história da igreja, que são mais de 2000 anos, ele tem guardado a sua igreja, o seu povo até hoje. O próprio Jesus disse que as portas do inferno, elas não iriam prevalecer contra a igreja. Então, em toda a história, Deus preservou seus filhos, Deus preservou a semente da verdade, aqueles que pregavam a verdade, os que não se envolveram com a política. A gente sabe, pastor, que no período que a igreja se envolveu com a política, né, ao chamado do imperador Constantino e a ele também, a gente sabe que a igreja ali, há um divisor, né? Quando ela se une ao Estado, né? Então há um divisor de águas ali, porque ela começa o processo, né, de deterioração, de corrupção, processo de queda na parte doutrinária, na parte da vida espiritual da igreja. Então, é óbvio que esse casamento não fez bem para a igreja, né? Não fez bem. Mas a gente sabe que teve um povo que se manteve fiel. Né? A gente sabe pelos movimentos anabatistas, os valdenses, os paulicianos, os anabatistas do século XVI. Então, todos eles guardavam a doutrina e tinham em comum que não se envolviam com a política partidária. Então, isso já foi bem abordado, né, entre nós, principalmente na Igreja Batista Moriá, que cremos nisso, que pregamos isso, né? Mas aqui nesse texto eu gostaria de me ater a outra coisa, né? Primeiro que é citado como prova de que o crente pode se envolver com política, né? Mas na verdade o texto não está querendo falar disso. Ele está, na verdade, fazendo uma distinção da igreja em relação ao Estado. Então ele está trazendo uma voz para a igreja em detrimento ao Estado. Então ele não está permitindo que a igreja ela se envolva com a política partidária. O apóstolo Paulo não está induzindo a igreja a pertencer à política, a fazer política, a fazer parte de governo, a se candidatar, nada disso. Aqui ele está, na verdade, fazendo uma distinção do que é a igreja e do que é a política, o governo, o Estado. O que é que o apóstolo está querendo dizer? Vocês, como igreja, devem agir assim, em relação ao Estado. Lógico, se ele está dizendo que nós, como igreja, devemos agir assim em relação ao Estado, então ele não está dizendo que nós podemos ser o Estado. Entende o que eu estou dizendo? Ele está, na verdade, fazendo uma distinção. Vocês vão agir em relação ao Estado dessa forma. Então, isso, na verdade, faz comprovar aquilo que a gente prega, que o crente não deve se envolver com política. Então, eu gostaria de me ater à parte, pastor, da submissão à autoridade, que é justamente o ponto que ele traz para a igreja aqui em Roma, que era a sede do império. A gente sabe que o Império Romano ele foi muito condescendente com o povo judeu, né? O povo judeu teve algumas regalias que os outros povos não tinham. Por exemplo, adorar um Deus único. Né? Enquanto Roma, o Império Romano, tinha vários deuses para adorar, o imperador romano, o governo romano, permitiu que os judeus adorassem um único Deus. Permitiu que eles guardassem o sábado. Então, teve muitas assim, benécias, né, em relação aos judeus, justamente porque Roma entendia como era aquele povo, né, como é que se portava aquele povo em relação aos outros povos, porque a nação judaica ela já tinha em mente que quando estava debaixo da tutela de algum Estado, né, é porque ele estava, na verdade, era sendo reprovados por Deus. Né? Então, Roma tentou de todas as formas ser amigo do povo judeu. E o povo sempre com revoltas. Né? Teve muitas revoltas em Israel, inclusive culminou na diáspora, onde todo o povo de Israel, né, os moradores, os judeus, foram expulsos de suas terras. Né? Então, dessa forma, eu vejo que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para a igreja, talvez, esse espírito de submissão,
para que a igreja, porque eu acredito que deveria ter muito judeu também lá na igreja de Roma, não agisse da mesma forma que os romanos, ou do que os judeus lá de Jerusalém, mas antes se submetesse àquele império. E aqui ele vai falar o porquê disso. Então ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então não seria só a igreja, mas todos, né, deveriam estar sujeitos às autoridades. E ele diz o motivo: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas. Então, eu acredito piamente, pastor, que essa igreja de Roma, ela estava querendo boicotar o governo romano. A igreja estava talvez se articulando, para ele escrever isso, a igreja estava se articulando para poder boicotar o governo romano. E qual era a forma que eles poderiam usar para boicotar o governo? Né? Era através dos impostos. Por isso que a fala dele, aqui no versículo 6 e 7, mostra bem isso. Quando diz assim: por esse motivo, ou seja, o resumo do que ele estava falando no capítulo 3, né, a conclusão, ele diz: por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, note que, se ele escreveu isso, então é porque muitos lá não queriam pagar os impostos. Então, qual é a forma mais eficaz de você minar um governo? É tirar seus recursos, tirar suas reservas. E como é que um governo ele tem reserva, recurso? É através dos impostos. E se os irmãos não estavam dando os impostos, pagando os impostos, então isso era uma espécie de rebelião, né? De rebelião contra o Estado. Então eu acredito que a palavra do apóstolo Paulo em relação a isso, para os irmãos em Roma, é porque a igreja estava, talvez, com um movimento de boicote ao próprio Estado. Por isso que ele é tão enfático em dizer: olha, nós devemos ser sujeitos às autoridades. Por quê? Porque as autoridades procedem de Deus. Ele diz: nenhuma autoridade, aliás, todas as autoridades procedem de Deus. Ó, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A gente sabe que o diabo, na verdade, ele tem colocado os governos deste mundo, né? Até por isso nós nem votamos, porque de repente a gente pode estar votando no anticristo. A gente sabe que o diabo, ele disse lá em Mateus, capítulo 4, de número 4, versículos 5 e 7, ele diz: todos os reinos e a glória deste mundo, elas foram me entregues. Então foi entregue por quem? Foi entregue por Adão e Eva. Aonde? No Éden. Então lá no Éden, Deus instituiu o governo, instituiu a autoridade governamental, onde deu ao homem o poder de governar o mundo, juntamente com a mulher. E o que foi que eles fizeram? Eles caíram, eles transgrediram, eles pecaram. E o diabo se apropriou desse poder que tinha sido dado por Deus ao homem. Então, o governo, ele procede de Deus, a procedência de Deus, porque foi Deus quem instituiu. Como? Dando ao homem o governo do mundo, dando ao homem o governo de tudo que existia aqui. Então, quando o homem entrega ao diabo, na queda, o diabo se aposta, então ele bota quem ele quer. Sendo que a autoridade, né, a parte organizacional do Estado, isso é bom e isso procede de Deus. Mas nós sabemos que em tempos surge um Hitler, um Mussolini, né, surge um Saddam Hussein, surgem governos que dizimam populações inteiras. Lá na África só o que tem, né? Então a gente não pode dizer que governos desse tipo, eles são levantados pelo próprio Deus. Mas a gente sabe que Deus permite que eles sejam levantados. A gente sabe que
tudo existe no controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Inclusive, levantar um governante aqui e outra permitiu. Então, se Deus permitiu, foi levantado governos também de ímpios. Mas a verdade é que os governos as instituições, elas foram criadas por Deus. Por exemplo, lá no Éden foi criada a instituição do governo, foi criada a instituição da família, né? E foi criada a instituição, do governo e da família, né? E da obediência a Deus. Então, os homens deveriam ser obedientes a Deus, às autoridades, né? No caso, ao próprio Deus. Então, lá está presente a obediência à autoridade, lá está presente os governos que foram instituídos e lá está presente a família. E tudo isso foi criado por Deus. Então, quando o homem se rebela contra uma instituição, ele está se rebelando contra o próprio Deus. Então, aí é onde está o perigo, né? Aí é onde está o problema. Porque, apesar de nossa igreja ela não estar envolvida com a política partidária, a gente vê muitos irmãos se colocando numa posição de se alinhar às ideologias de políticas partidárias. De modo que, na internet, mesmo a pessoa dizendo que não está do lado da ideologia nem da direita nem da esquerda, mas aquilo que ela está postando tem servido como base para que outras pessoas acreditem que ela está participando da política partidária. Porque ela defende um lado só, ela defende o lado da direita. E a gente sabe, a direita no Brasil tem muitas pautas que é idealizada pela igreja. A verdade, o governo que está hoje aí no Brasil, ele foi levantado pela igreja. Sem a igreja evangélica apoiando o governo estabelecido hoje, esse governo não estaria aí. Então, por que hoje Bolsonaro está como presidente da República? Por conta da igreja evangélica no Brasil. Então, o que a igreja evangélica no Brasil viu? Viu uma esquerda corrompida, de fato, uma esquerda que estava atolada em corrupção, uma esquerda que estava trazendo pautas que eram contrárias à fé cristã. E o que foi que a igreja evangélica fez? Apoiou, né, um candidato que era contrário às pautas da esquerda e que endossou as pautas que eram da igreja, como, no caso, a proibição, a criminalização do aborto, como a pauta dos homossexuais, que era mais de esquerda, os progressistas, e outras mais. Então, a igreja apoiou o governo Bolsonaro e foi quem elegeu o Bolsonaro. E nós, muitas vezes, da nossa igreja, da Igreja Batista Moriá, temos apoiado a mesma linha de pensamento, mesmo não nos envolvendo com a política partidária, mas nós temos corrido um perigo de estar pregando que não estamos envolvidos com a política partidária, mas, ao mesmo tempo, defendendo um lado, né, dos partidos políticos no Brasil, da direita. E isso nos faz, inevitavelmente, estar participando da política partidária. E muitos daqueles irmãos que saíram da nossa igreja, hoje estão denunciando que nós estamos participando de política. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que os irmãos deveriam ter mais cuidado. Ter mais cuidado quando eles opinam, por exemplo, nas redes sociais. Porque nós sabemos que o modo como muitos irmãos da nossa igreja, eles opinaram em relação ao governo eles não estão opinando, né, no governo Bolsonaro. Por exemplo, no governo do PT, e é isso que eu sou contra, é você bater diretamente antes.
é você estar instigando os governantes, falando mal dos governantes, defamando os governantes. E nós não temos base para isso. Então a igreja evangélica no Brasil, ela estava querendo mudança. O que ela fez a mudança no Brasil? Votando. Né? Foi através do voto que a igreja mudou o governo, né, a diretriz do governo brasileiro. Mas nós não participamos de eleição, né? Nós não votamos, nós, que eu diga, anabatistas. Então, se nós não votamos nessas eleições de 2018, então não teria outra forma de nós mudarmos a situação que estava, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que nós devemos orar pelas autoridades para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila. Uma vida tranquila que é sem perseguição e sem que o mundo esteja acabando no pecado. Então a forma que a Igreja Batista Moriá tem para estar mudando a situação do país quando ele estiver arruinado, atolado no pecado, não é defamando as autoridades, como eu vejo. É orando por elas. Porque o mesmo Deus que permitiu que esse governo se estabelecesse, ele pode tirar. O mesmo Deus que permitiu a ascensão de uma pessoa no poder, ele pode remover do mesmo jeito. Então a forma mais eficaz da igreja intervir em governos é o que a Bíblia determina para nós. E o que a Bíblia determina para nós é que a oração é que faz a diferença em relação aos governos. Então o apóstolo Paulo diz, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, existem muitas formas de se resistir às autoridades. E eu acredito que a principal dela, ou melhor, uma delas, é não aceitar as diretrizes do governo. Então, quando você não aceita as pautas do governo, quando você não aceita o que o governo está determinando, aceitar no sentido não é de você aceitar o pecado que eles estão, por exemplo, se for liberado o uso das drogas no Brasil, a igreja vai aceitar isso? Não, ela vai protestar contra isso, né? Ela vai protestar. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos protestar contra o governo, mas contra aquilo que o governo está estabelecendo. Ou seja, nós não podemos defamar a pessoa que está no governo, como eu vejo, né? Chamando o Lula de ladrão, chamando a Dilma disso, daquilo, chamando o Bolsonaro disso, daquilo, como tem muitos irmãos, né, que também estão defamando o Bolsonaro. Então, esse, para mim, é o grande erro. É você defamar a pessoa, o indivíduo, né, porque ele agiu dessa forma. Então, nós pregarmos contra o homossexualismo não significa que eu tenho que pregar contra o governo. Eu pregar contra a liberação de drogas não significa que eu tenho que atacar o Supremo Tribunal Federal, não. Né? Dizendo que ele é uma vergonha, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu posso atacar, né, o que o Supremo Tribunal defendeu, mas sem estar atingindo, defamando, diminuindo, né, o Supremo Tribunal Federal, já que o Supremo Tribunal Federal é um poder constituído. E que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos que ser submissos a esse poder. O pastor está entendendo? Sim, estou entendendo. Pronto. Então, o apóstolo Paulo, ele dá essa diretriz para a igreja. Ou seja, olha, vocês não podem se opor aos governos estabelecidos. E por que isso, irmãos? Porque nós somos peregrinos. Ora, como é que um peregrino vai chegar no outro país e vai ficar falando mal do governo? Qual é a voz que ele tem para fazer isso? Então, se nós nos consideramos como muitos irmãos de outras denominações,
nós nos consideramos cidadão do céu e cidadão da terra, tudo bem. Né? Aí nós vamos brigar com o governo. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas espera aí. Lá em Mateus, capítulo, se eu não me engano, capítulo de número 3, fala que João Batista, ele pregou, ou ele denunciou, né, o pecado de Herodes e as maldades dele. Mas há uma diferença de João Batista, com a briga de João Batista com Herodes. Por quê? Porque João Batista era cidadão judeu. Herodes era rei dele. É diferente da igreja. Nós somos peregrinos e forasteiros. Se nós nos consideramos peregrinos e forasteiros, por que a gente vai estar aí brigando com governantes? Então, na verdade, nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos diz, que é orar pelas autoridades. Pastor, eu não encontro nenhum versículo na Bíblia que respalde nós estarmos contestando, brigando, defamando as autoridades, principalmente nas redes sociais. Se um irmão, um pastor, ele tivesse a oportunidade de pegar, por exemplo, um Gilmar na vida, né? Um Gilmar Mendes, né? Um Lewandowski, e outros, né? Um Moraes, se um de nós tivéssemos a oportunidade de falar com esses homens, nós teríamos duas alternativas, né? Uma é começar a dizer tudo de errado que ele está fazendo, e a outra é apresentar Cristo como Salvador da vida dele. Com duas, o pastor acha que teria mais eficácia. É verdade, com certeza. Pastor, fazendo aqui uma observação, até mesmo aqui já alguns irmãos estavam comentando, eu até desativei agora os comentários há 5 minutos, porque estava travando um pouco a transmissão. Mas alguns comentários que já foram feitos, um deles foi fazendo aquela pergunta clássica, a respeito de José e Daniel, como é que eles ficam em relação a essa questão de exerceram cargos públicos, nesse sentido, eles sempre são tidos como exemplos. Qual é a nossa resposta que nós damos, como igreja, para esses dois casos? Pastor, a gente de outra denominação, né? Em relação a isso, pastor, por exemplo, o pastor que está hoje como ação, não teria problema nenhum, né? Ministro da Fazenda não teria problema nenhum. Assim como José. José não estava como governador governador supremo do Egito, né? Acima dele tinha outro. No caso, era Faraó. Ele estava como uma espécie de ministro da Fazenda que organizava as finanças e organizava os mantimentos que estavam sendo estocados para que no tempo da fome, né, o Egito não pudesse perecer. Diante de tantos argumentos que falam, né, por exemplo, Davi foi segundo o coração de Deus e era rei e tal, a gente pode simplificar dizendo o seguinte: a igreja, ela não é um estado com fronteiras, né? A igreja, ela é uma nação no meio dos estados, no meio de outras nações. Então, você vai ter, a igreja tem irmãos da Alemanha, tem irmãos na França, tem irmãos no Afeganistão, tem irmãos no Iraque, tem irmãos... Então, a igreja está espalhada no mundo. Então, nós não somos uma nação que agora vai ter um rei, né? Um rei mandatário. Por quê? Porque nós já temos um. Nosso é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é Jesus Cristo. Então, a nossa submissão é a Ele, a Cristo Jesus. E é através da palavra dele que ele diz, você tem que ser submisso às autoridades. Então, porque eu sou submisso a Deus, a Cristo, que é o meu rei, eu sou submisso às autoridades, porque foi ele que assim determinou. Da mesma forma, a instituição do casamento. Né? A mulher, ela é submissa ao esposo, porque primeiro ela é submissa a Cristo.
Então, lá no trabalho, o crente ele é submisso ao patrão, porque primeiro ele é submisso a Cristo. Então, a nossa submissão é ao Rei Jesus. Ele é o Rei, ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o nosso guia. Então, é a ele que nós somos submissos. É ele que reina sobre nós. E no caso dos reis da terra, nós somos submissos a eles, a estes governos, porque Cristo assim determinou através dos seus apóstolos, no caso aqui, tanto aqui o apóstolo Paulo em Romanos, como o apóstolo Pedro também, no capítulo 2, ele fala que nós temos que ser submissos às autoridades constituídas e àqueles que são enviados por esta autoridade. Nós temos que ser submissos. Então, eu não entendo, pastor, uma submissão, né, onde nós vamos estar guerreando, né, com essas autoridades, né, onde nós vamos estar defamando essas autoridades. Então, eu não entendo essa posição. Então, assim, se nós pegarmos os irmãos que se envolvem com política, seria coerente, pastor, ele aí brigando com os governos, né? Seria coerente porque foi eles que colocaram o governo que aí está. Então, se eles colocaram o governo que aí está, então eles podem estribuchar, eles podem falar, eles podem protestar, eles podem estar aí na rua fazendo passeata, caso essas pessoas tenham votado nesse governo. Mas nós, pastor, que nós não nos envolvemos com a política, não fomos nós que colocamos esse governo que aí está, e nem o outro, né? Já está com 26 anos que eu não elejo, que eu não voto em ninguém. Então, como é que, se não foi eu que votei nessas pessoas, por que eu vou protestar contra essas pessoas? Pastor, está entendendo? Então, eu acho uma incoerência muito grande da parte daqueles que não votam no governo estabelecido, mas ficam aí brigando com o governo. Então, nós, como peregrinos, nós temos que estar fazendo o que a Bíblia mandou. O que é que a Bíblia mandou que fizéssemos? Orar pelas instituições, orar pelos governos, né? Orar por esses que aí estão. O apóstolo Paulo, irmãos, eu vou até ler aqui essa passagem, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos 23, vamos ler aqui a partir do versículo 1, diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varãos e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhes disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade de teu povo. Então, note que era um preceito da lei, que o povo de Israel não podia falar dos príncipes, das autoridades instituídas. E o apóstolo Paulo aqui, ele cita essa passagem e pede desculpas por ter afrontado o sumo sacerdote. Então, note a visão do apóstolo Paulo. Se você pegar a oportunidade que Paulo teve para pregar para Festo, para Agripa, né, e para até mesmo Herodes. Então, se você... Herodes não. Como é o nome daquele que estava reinando na época de Paulo? Que queimou a cidade de Roma? Acho que é Sérgio Paulo, não? Hã? Sérgio Não. Paulo, não? Não. Imperador, você está falando? Imperador de Roma? O imperador que queimou a cidade de Roma. Nero. Nero. Pronto, ele morreu na época de Nero. Então, o apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade para estar diante de Nero. O que é que tu acha que o apóstolo Paulo fez diante de Nero?
Foi reclamar de ter queimado os cristãos? Ou foi pregar o evangelho para ele, pregar Jesus Cristo para ele? Então, se você observar a resposta, você pode tirar pela pregação dele em relação à gripe e à festa. Né? A preocupação do apóstolo Paulo não era nem de se defender. A pregação do apóstolo Paulo é de apresentar Jesus Cristo. Eu perseguia esse homem, mas ele me encontrou. E, mais brilhante do que uma luz, disse que ia me separar para pregar a sua palavra. Eu tendo sido fiel a isso que ele mandou que eu fizesse. E este vai um dia voltar para julgar vivos e mortos. Então o próprio Agripa pegou e disse, olha, tu quer me convencer? Aliás, por pouco tu não me convence a ser um cristão. Eu disse, não só tu, mas todos os que aqui estão. Né? Eu queria Deus que todos fossem convencidos a serem cristãos. Então a preocupação do apóstolo Paulo era o evangelho. E pastor, olhe, não tem resultado. O evangelho, ele tem duas mensagens. É uma mensagem só dividida em duas. A primeira, de fato, é você apontar o erro, o pecado. É você apontar a prostituição, apontar o homossexualismo, apontar o vício, apontar a prostituição, a mentira, o adultério. Então, a primeira mensagem é essa, para que o homem reconheça, para que o homem caia em si da situação que ele está. Mas a outra, pastor, é tão importante, ou mais importante do que essa, que é apresentar uma porta de saída, que é apresentar o sangue de Cristo que foi derramado por ele, que é apresentar o amor de Deus em enviar o seu próprio filho homem, que estava quebrando toda a lei desde sua meninice. Então a mensagem, ela não pode ser de uma perna só. A mensagem, ela não pode ser só a que entristece as pessoas. A mensagem, ela tem que ter a outra parte. E a outra parte é que, de fato, traz o homem à salvação e a Cristo Jesus. Então, se nós queremos apresentar às pessoas o pecado delas, né, o pecado tudo, nós temos que, com essa mensagem, trazer uma que lhe traga esperança, que lhe abra uma porta de salvação, que é Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático em relação a isso, e todos os apóstolos, né? Oi. Pode falar, pastor Jander, assim, a gente já tá faltando só 13 minutos para a gente poder encerrar, porque como eu lhe falei, a live é encerrada automaticamente, só tem a duração de 1 hora. Com certeza, todo o material que aqui já foi trazido, né, todos os pontos que já foram trazidos, já foram excelentes, né, para a gente poder ter um discernimento melhor sobre essa situação. Queria lhe pedir, já que a gente já caminhando aqui para o final, tratar só um pouquinho mais, eu acho que é de um ponto fundamental. Porque quem, às vezes, que se utiliza contra governantes, né, justifica dizendo que é nosso dever. E aí, com todas aquelas linguagens subliminares, né? Eu queria lhe perguntar qual é a diferença entre pregar contra o pecado, talvez, dos governantes, das pessoas, e o difamar politicamente, que o senhor está dizendo que é errado. Deixa eu só tentar reconectar, irmãos, aqui. Que travou aqui do pastor Jana. Só um momento. Voltou, pastor, agora? Pergunta, o senhor está me ouvindo agora? Eu não ouvi a pergunta. Eu vou repetir. Está me ouvindo agora? Tá travando ainda. Pronto, eu vou tentar repetir.
A pergunta que eu quero fazer, qual é a diferença entre pregar contra o pecado e difamar politicamente? Pregar contra o pecado E a diferença entre difamar politicamente. Porque quem na rede social fala mal dos governantes, diz que está pregando contra o pecado. Mas o pastor abordou que tem essa questão da diferença. As pessoas muito mais difamam do que pregam contra o pecado. Como é que a gente pode entender melhor esse assunto? Pastor, eu acredito assim. Primeiro, qual seria o objetivo? Por que essa pessoa manda uma carta para esse representante? Por que essas pessoas que estão fazendo isso na internet, por que ela não entra em contato com o Supremo Tribunal Federal, com o deputado, com o presidente? Por que tu manda uma carta para ela mostrando que o que ela está fazendo está errado? Entende? Então, à medida em que eu vejo os irmãos, porque se você, por exemplo, fala do Supremo Tribunal Federal, eu não falo, né? Agora já tem até já falei algumas vezes, mas não é correto. Mas ainda mais falar o nome da pessoa é pior ainda, né? Você citar a pessoa sobre uma posição que a pessoa teve em relação a alguma decisão que ela tomou, aí fica pior ainda. Então, seria mais coerente você tentar entrar em contato com essa pessoa, né? E fazer uma carta para ela. Hoje é muito acessível tudo isso, né? Eu acho que o resultado seria muito maior. Porque, pastor, se nós queremos mudar a opinião pública sobre os nossos governantes, eu acho que essa não é a forma de mudar o governo que aí está. A forma de mudar o governo é mudando o povo. Como é que se muda o povo? Convertendo. E o que é que converte? A mensagem da palavra de Deus, a mensagem da cruz. Então, quando uma população inteira se converte, é que a gente vai ter governantes parecidos com aquela população. Então, você ficar defamando, eu não acho que tenha resultado. O resultado que eu acho que existe é você pregar o evangelho, como nós estamos fazendo, ganhando almas, mudando mentes, pensamentos, até tendo as nossas posições dentro da internet e ali fechar a nossa posição contra o aborto, contra a homossexualidade, contra o uso de drogas e tal. Mas pregando o evangelho. Você está entendendo, pastor? E não contra as decisões do governo instituído, dos poderes instituídos. Então, esses ministros, esse presidente, esses deputados que aí estão, não adianta, nós não vamos mudar a mente das pessoas defamando e falando mal dessas pessoas, até mesmo de coisas erradas que elas estão fazendo. Porque, pastor, como é que eu vou chegar para um bêbado e dizer, olha, você está bebendo, está errado, é pecado e você vai para o inferno? Ele vai mudar, vai ter mais certeza que vai para o inferno, ele vai ter mais certeza que vai estar condenado. Mas eu preciso pregar para ele que Jesus Cristo é a porta de escape, de salvação dele. Então, na verdade, pastor, eu muita perca de tempo na internet, quando, na verdade, eu acredito que as pessoas deveriam estar pregando o Evangelho, né, pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo, que eu acho que teria muito mais eficácia. Né? Eu acredito que toda a igreja, né, ela faz isso, né? Mas eu acho que nós perdemos muito tempo. Pastor, fica difícil, né? Fica difícil nós com essa posição de não se envolver com política e, ao mesmo tempo, tendo em pauta na internet da vida, tendo pautas que são de direita ou de esquerda, né? A favor da direita e contra a esquerda. E os políticos se aproveitam disso, se aproveitam
dessa pauta que é abraçada pela igreja, entendeu? O presidente que aí está, ele surfou, né, nessa pauta estabelecida pela igreja, né, nessa pauta que a igreja tem pregado na internet. Então eu vejo que porque a Bíblia Sagrada diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não diz governante, diz a nação. Então, o nosso trabalho tem que ser em evangelizar, tem que ser ganhar alma, tem que ser de lutar nas vielas, nos becos e tal, pregar o evangelho para essas pessoas. E à medida em que a população vai se convertendo, elas também vão mudando, né, de pensamento, de posição e tudo. Então, as leis injustas, pastor, elas estão sendo criadas por homens injustos. As pautas injustas que estão sendo trabalhadas no Supremo Tribunal Federal estão sendo trabalhadas por pessoas injustas. Você quer mudar as pautas? Quer mudar? Bote crente lá. Mas nós não apoiamos o crente como um juiz. Entendeu? É nisso que eu estou tentando mostrar a incoerência. Porque se nós não apoiamos que o crente pode participar do legislativo, nem do executivo, nem do judiciário, então quem é que vai estar lá, pastor? Não é descrente, não é ímpio? Como é que essas pessoas vão aprovar leis justas, leis boas, leis santas e tudo, se são tudo ímpio? A maior parte lá foi colocado pelo progressismo do Brasil. Então, a gente vai fazer o quê? Tá aí, ó, a Igreja do Brasil, ela colocou uma pessoa lá que apoiou a pauta evangélica. Mas aí tem mudado alguma coisa? As leis não continuam sendo aprovadas? O Supremo não continua entrando nas decisões que é do Executivo, né? Exatamente, a mesma coisa. Pastor Jander, agora falta só 3 minutinhos para encerrar. O pastor, então, dê a sua saudação final. Falta só 3 minutinhos para poder encerrar aqui automaticamente a transmissão. Tem alguma pergunta aí, pastor? Não, a pergunta que foi feita, o pastor já respondeu, que eu coloquei, o pastor respondeu sobre a questão da figura de José e Daniel no Antigo Testamento. Mas aqui, como a transmissão ela é encerrada automaticamente, só falta 3 minutinhos para encerrar a transmissão. Aí o pastor pode dar a sua palavra final. E aí a gente pode render isso fazendo outras lives futuramente. Pronto, pastor. Então, a grande questão, né, da minha análise, né, que é modesta, eu sei que na nossa igreja tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, é justamente essa, né? Se nós nos envolvemos com política, então nós podemos fazer isso que a igreja evangélica está fazendo. Mas se nós não nos envolvemos com política, então quem me dá esse direito? Se eu não voto, se eu não elejo. As pessoas que estão no Supremo foram colocadas pelas pessoas que foram eleitas pelo povo. O povo. E essas pessoas que foram eleitas colocaram as pessoas que estão hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu não faço isso. Como é que eu vou exigir um Supremo honesto, um Supremo guardião da Constituição? E se o Legislativo mudar a Constituição, pastor? Se eles aprovarem o casamento gay? Se eles aprovarem a liberação de maconha? E aí? O que a gente pode fazer? Está entendendo, pastor? Uhum. Não, nós estamos numa nação, nós estamos no mundo, e o mundo vai, a Bíblia diz que ele vai caminhar de mal a pior, e vai culminar no governo do anticristo. Vai culminar no governo do anticristo. Se fala muito em democracia no país, pastor, mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei se a democracia é tão boa não, sabe, pastor? Porque se você observar o governo de Cristo, como é que vai ser o governo de Cristo, pastor? A Bíblia diz que ele vai dominar tudo com mão de ferro. Isso é democracia? O governo de Cristo vai ser democrático? É monarquia, é o exercício do rei. É o cetro de ferro, é ele que vai mandar e a conversa, não vai entrar nem ímpio. Não tem negócio de democracia, não. Não vai entrar nem ímpio. Então, como é que eu vou lutar pela democracia? A democracia para essas coisas demais, não, pastor. Mas é isso, né? Pronto, tá certo. Essa é a minha opinião, né? Sobre isso.
Eu nasci, pastor, no governo ditatorial, né? Quando eu nasci. Uhum. E assim, pastor, eu realmente agradeço mesmo